Olá, amigos, boa noite. Eu sou a Rafaela e nós estamos falando hoje junto à Sociedade Espírita Cristã Maria Madalena, Apóstola dos Apóstolos. Começamos hoje com o tema Suicídio e suas consequências, em homenagem ao Setembro Amarelo, que foi entendido pelas organizações mundiais de saúde como o mês de proteção e combate ao suicídio. Dado os dados elevados, as estatísticas que nós temos encontrado até o momento em todo o mundo, que denotam que o suicídio é uma das causas mais comuns de morte entre os jovens. E pesquisando esses dados, nós notamos que eles são alarmantes e por isso nós precisamos ter muita atenção, combater isso com a nossa fala, com o nosso diálogo, também com a nossa parte da religiosidade, até porque até pouco tempo atrás o tema do suicídio, assim como tantos outros, era um tema de tabu. E as pessoas evitavam de conversar, assim como a política, assim como o sexo, as drogas, e tudo isso nós sabemos que não é correto, porque quanto mais nós falarmos sobre o combate às drogas, os perigos que elas trazem aos nossos jovens e crianças, menos usuários nós teremos. Quanto mais nós falarmos e orientarmos as nossas jovens e jovens, as nossas jovens mulheres, e os jovens meninos do sexo masculino acerca da gravidez precoce, menos uniões prematuras nós teremos. E o mesmo se dá com o suicídio. Segundo dados dessas organizações mundiais que tratam desses casos, nós temos 800 mil mortes por ano causadas por esse ato de autodestruição. A cada 100 mil habitantes, 12 pessoas morrem desta mesma causa. E a segunda principal causa de morte entre os nossos jovens. Enquanto nós estivermos falando aqui, conversando nesta data, a cada 40 segundos, uma pessoa comete o suicídio. E ela é mais comum nos países de baixo e médio desenvolvimento. E claro, também ela é altíssima nos homens, pessoas do sexo masculino. É quase o dobro contando com os dados e as estatísticas das mulheres. E essas consequências alarmantes que nos trazem dos jovens, decorrentes aí do bullying, do cyberbullying, que agora é esse bullying eletrônico, bullying digital que é feito pela internet, nós vemos que as pessoas têm grandes dificuldades de suportar na juventude essas situações, bem como outras crises de identidade, problemas de depressão, decepções amorosas, perdas de entes queridos, enfim, são inúmeros os temas que fazem com que uma pessoa venha a causar a si próprio esse gesto de autodestruição. Nós estaremos fazendo uma análise hoje, claro que vai ser muito superficial, também pelo tempo que nós temos, sobre o viés da luz da doutrina espírita, da codificação kardeciana e dos livros que também instruem esse tema. Um livro que nós não podemos deixar de citar quando nós falamos a respeito do suicídio, se trata do livro Memórias de um Suicida, ditado pelo espírito Camilo Cândido Botelho, pelas mãos ilustres de Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira, ela é uma autora muito pouco citada na doutrina espírita, mas ela é de suma importância, principalmente a respeito desse tema, como eu frisei. Ela escreveu vários outros livros com a participação de mentores espirituais, e essa obra Memórias dos Suicidas, que para mim ela é um presente, ela é para qualquer pessoa que queira fazer estudo espírita ou também passe por uma indução ou perda de alguém pela causa do suicídio, deve ler esse livro.
esse livro ele traz pérolas e traz informações muito importantes a respeito das consequências que esse ato pode causar ao nosso espírito. Lembrando que Ivone Pereira do Amaral, ela viveu na época de Chico Xavier, ela era amiga particular de Chico Xavier e quem fez a revisão dessa obra, o espírito que fez a revisão, não foi nada menos do que Leon Denis. Então é uma obra colossal, espetacular da doutrina espírita e que às vezes nós ficamos sempre citando aqueles mesmos autores e esquecemos quanto rica é a bibliografia e os dados que nós temos na doutrina espírita e que nós podemos procurar. Enfim, até eu me valho de uma história contida neste livro, que ele traz muitas e muitos contos sobre vários suicidas, várias pessoas diferentes, e eu me valerei hoje de um especial, que é contado, que ele era parceiro ali, confrade de Camilo Cândido Botelho, que é o autor do livro. Camilo Cândido Botelho foi um português, um poeta. Ele é muito importante na literatura portuguesa. Ele viveu e acabou falecendo ali por volta do ano de 1890. Só que o nome verdadeiro dele era Camilo Castelo Branco, mas ele usa o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho para que na época ali ele não fosse conhecido por nenhum ente querido ou familiar que ainda estivesse encarnado. Então Camilo, espírito de Camilo, quando ele é resgatado pelo mundo espiritual, pela legião dos servos de Maria, porque é Maria, mãe de Jesus, que faz esse cuidado especial com esses espíritos suicidas. Então ela tem várias colônias, vários atendimentos que se dão especificamente ao suicida. E essa legião de servos atendeu Camilo Cândido Botelho e mais alguns amigos. E de lá eles foram encaminhados, ajudados, auxiliados, levados a um hospital. E depois de terem a sua recuperação, passaram a se instruir, passaram a fazer estudos e cursos no mundo espiritual, verificando as consequências desse ato para que ele não possa ter alguma recidência e numa outra vida poderem estar aí espiando toda essa situação e melhorando suas próximas existências. Porque todos nós sabemos que o suicídio, isso não é só no espiritismo, várias outras religiões condenam esse ato, porque ele é uma infração à lei de Deus. E como é uma infração à lei de Deus, nós teremos consequências muito sérias. Voltando ao livro, Camilo Castelo Branco, encontrando aí um amigo chamado Amadeu Ferrari. Amadeu Ferrari e ele estavam participando de um curso nessa colônia, do Legiões dos Servos de Maria, e ele é submetido, esse Amadeu, esse amigo de Camilo, a um exame neste curso, em que ele é colocado num equipamento que nós na Terra, que ainda não temos, ele até tem dificuldades de fazer a descrição desse equipamento, porque aqui na Terra nós não temos nada parecido. Mas ele descreve ali que ele é colocado sobre uma cadeira, é colocado alguns fios magnéticos, né, que ligam a sua cabeça, e há um aparelho espelhado à sua frente, de um tamanho de mais ou menos uns 2 metros, e ali começam a passar imagens reais. Então o espírito é estimulado a retornar às suas lembranças e com isso fazer uma autoanálise do porquê que ele cometeu aquele ato e também das suas vidas anteriores. E o que acontece? O espírito de Amadeu é estimulado a dizer o porquê, lembrado do ato do suicídio e o porquê que ele cometeu. Aí ele começa a explicar que ele era muito pobre, que ele viveu aí por volta também de 1890, quando teve seu falecimento. Ele tinha por volta de 37 anos e ele conseguiu arranjar um emprego de bancário, só que ele era muito pobre. Ele arranjou esse emprego de bancário e começou a ter problemas de saúde muito sérios, originalmente na sua faringe, na sua glote, e isso indo aos médicos, pesquisando do que se tratava, ele descobre que se tratava de um câncer. Amedrontado com o câncer, ele furta dinheiro desse banco e começa a utilizar esses valores para o seu tratamento. Mas ele é desenganado pela medicina e ele vê que ele seria descoberto
e com isso possivelmente sofreria uma prisão. Mediante o medo da prisão, de ser descoberto por esse crime e aterrorizado pela situação do câncer, do sofrimento que a doença poderia lhe trazer, ele acaba optando pelo suicídio. Com o suicídio, evidentemente, ele sofre imensamente os primeiros anos pós esse ato, fica no Vale dos Suicidas, onde ele perde todas as energias, passa fome, passa sede, todas essas sensações que nós humanos ainda sentimos. Também sofre com a decomposição cadavérica, porque o suicida, uma das consequências do ato suicida é essa, porque nós estamos com a nossa força vital totalmente no seu ápice e de repente o suicida resolve interromper aquela vida sem uma programação. Aquela força vital precisa ser desvencilhada e uma das consequências é que esses laços que nos unem ao espírito ainda não rotos por esse ato de autodestruição causam essa impressão penosa ao suicida que ele se vê durante muito tempo naquele ato da decomposição e sofre as dores, os desesperos e essas amarguras todas aí pós o sepultamento. Pois quando ele é ajudado, socorrido, né, submetido, como nós falamos aí, esse aparelho e tem toda essa explicação, o porquê do ato, as entidades espirituais que estavam ali orientando essa situação que ele estava passando e que isso estava sendo assistida por toda uma assembleia, porque isso deveria ser uma autoanálise geral, coletiva. Os mentores fazem com que ele fique num estado de transe e volte numa vida anterior, lá em meados de 1840, quando ele era um fidalgo português. Nessa existência, ao contrário da última, como Amadeu, ele era um homem muito rico e se valia do comércio de escravos, do tráfico de escravos por meio daqueles navios negreiros. Portanto, ele pegava navios em Portugal, ia até Angola, na África, e lá ele capturava homens, mulheres, crianças negras. Só que como se não bastasse, ele era uma figura muito aristocrática, ele causava terríveis sofrimentos a esses escravos. Se ele capturava uma família, ele fazia questão de vender o pai para uma cidade, para um local, para um senhor, e fazia questão de vender a esposa e os filhos para outras pessoas. Então ele acabava separando totalmente aquela família propositalmente, para que aqueles negros não se encontrassem mais, em que não vinham a se encontrar mesmo, só passavam a encontrar seus entes queridos pós o desencarne. Isso causava muito sofrimento a esses irmãos, tanto é que acarretava muitos o desencarne precoce pela saudade que sofriam. Além disso, ele era extremamente violento, aplicava inúmeras punições aos negros, ele também tinha sua própria fazenda e fazia esse tipo de torturas e maldades com outros humanos, mas que ele julgava inferior por se tratarem de negros. E é claro, ele era muito bem visto pela sociedade na época, porque ele tinha grande poder aquisitivo, era dono de inúmeras terras, inúmeros escravos, e a sociedade ali o tinha como uma pessoa, uma figura pública e bastante importante. Até que uma das negras, que era sua escrava, mal saída na infância, era muito bonita e chamava atenção. E ele, maldosamente, acaba violentando essa mocinha. E essa mocinha, desesperada com a violência que passou, bem como com a desgraça, que assim eles julgavam na época, ela acaba cometendo o suicídio para evitar ter que conviver com aquela situação de ter sido iniciada já na vida sexual tão jovem, né, antes de um casamento, como tinha a ideia na época, bem como pela situação de violência que ela viveu. Desencarnando, né, dessa forma tão terrível, o pai dessa negra, dessa menina, joga-se
acima do seu corpo e passa a efetuar xingamentos, blasfêmias e também gritos de desespero contra o seu senhor, que seria esse aristocrático da época, essa vida anterior do nosso irmão Amadeu. E ele, né, como sendo senhor de escravo, senhor de muitas terras, muito rico, irrita-se com a situação e ordena que os capatazes queimem a língua desse negro, velho, que já era sexagenário, e com ferro quente estivessem acabando com a língua para que ele não pudesse mais falar. Então, em várias convulsões, aí ele acaba recebendo essa pena e alguns anos posteriormente esse negro acaba desencarnando. Dobram-se os anos e esse fidalgo português também desencarna. Só que tem toda uma celebração fúnebre muito nobre para a época, cheia de pompas, inúmeras flores, um funeral muito bem assessorado para a época e também muito caro, cheio de pompas, cheias de louros. Mas logo que ele chega no além-túmulo, né, ao contrário da sociedade, que ele era visto como uma pessoa nobre, ele encontra justamente aqueles adversários, né, que ele assim via nesta vida, que eram aqueles escravos, muitos deles, que ele havia separado das famílias, que ele havia aplicado terríveis punições, até mesmo a morte, e ele passa a ser capturado por esses espíritos e levado a uma savana africana, numa prisão, onde lá ele passa durante muitos anos grandes sofrimentos, torturas, e ele não consegue fugir de sua consciência e daqueles gritos, daqueles filhos, daquelas mães que eram separados, daqueles familiares. E aquilo lhe traz uma grande loucura. Passa-se alguns anos e ele acaba sendo socorrido justamente pelo mesmo espírito que é aquele pai sexagenário que tem a sua filha que acaba cometendo suicídio por conta de ter sido violentada por ele. Se chama, agora eu não me lembro o nome, Félix, se eu não me engano, Fenício, o nome desse escravo, e esse escravo aparece com uma tocha luminosa e o tira dessa situação, demonstrando perdão e o levando então para uma outra encarnação, quando ele vem então como Amadeu Ferrari e passa por essa sugestão do suicídio, porque ele também fez com que uma outra pessoa se suicidasse, como essa moça, e ele passa por esse câncer, que é justamente na região da glota e da faringe, porque ele infligiu aquela pena terrível àquele escravo que veio justamente lhe salvar, lhe socorrer nessas regiões umbralinas. Interessante que esse mesmo escravo vem como seu pai e o ajuda bastante. Mas por quê? Que não dá tempo de a gente ficar contando todo o viés do livro, mas muitos dos romanos, dos militares, do exército romano, da nobreza romana, que perseguiam os cristãos e faziam aqueles circos todos para a morte dos cristãos, eles são relegados justamente à África e acabam nascendo como escravos para que estejam aí expurgando essas faltas que eles fizeram a tantos cristãos e também escravizaram muita gente, porque os romanos tinham muitos escravos e escravizaram muitos povos. E eles acabam aí reencarnando na África e vivem como escravos, e muitos deles vieram para o Brasil. E ainda como eles tinham todas essas reminiscências, essas revoltas dessa vida toda que eles tiveram como romanos, que entendiam ser uma raça superior, muitos deles ainda mesmo passando pela escravidão no nosso país, em outros, eles ainda guardam a revolta, a raiva, o orgulho, e por isso que muitos desses escravos, muitos desses espíritos passaram aí a perseguir Amadeu Ferrari pós-túmulo, claro, pelas maldades que ele cometeu, mas porque ainda eram esses espíritos de romanos. Até mesmo o pai dele é um desses espíritos romanos que serviu ao Império de Adriano e veio com essa intenção de nascer como um escravo, sofrer todas essas faltas que ele mesmo aplicava aos cristãos.
Portanto, meus amigos, nós vemos que não tem injustiça na lei divina, né? A gente conseguiu ligar aqui tanto a questão do suicídio do Amadeu, o porquê ele sofreu essa incitação ao suicídio, bem como também o medo, o terror do câncer, né? Porque que veio por causa de uma vida anterior que ele causou isso a uma outra pessoa, e também tudo que esse escravo já viveu, que ele também era um romano, por isso que ele acabou tendo ali sua língua queimada, por causa que ele já tinha feito isso também para outras pessoas, no caso os cristãos. Mas a intenção aqui é nós falarmos da consequência do suicídio, né? Que nós vemos ali todo esse processo, que depois os mentores explicam que Amadeu teria que regressar à vida carnal, e agora, além daquelas faltas que ele tinha para expurgar, ele vem agravado. Portanto, ele viria com uma doença ainda muito pior, agravada pelo suicídio. Porque quando a pessoa comete esse ato, Chico Xavier pontua muito sob a inspiração de Emmanuel no programa Pinga Fogo, que os suicidas geralmente a gente conhece de berço, que são aquelas crianças, claro que nós não vamos dizer que todas as pessoas que têm uma necessidade especial foram suicidas numa outra vida, mas grande parte delas vieram com essas debilidades, com essas deficiências, essas necessidades especiais, que assim nós chamamos com o eufemismo, justamente para estarem expurgando esse alto gesto de destruição que cometeram, que imolaram, que acabaram prejudicando sua própria existência carnal, que era um presente, que era uma oportunidade de redenção, e agravaram as suas penas. Então eles acabam vindo com essas debilidades, esses problemas, por conta do ato que acabaram cometendo. Às vezes uma deficiência mental, porque jogaram-se sob as rodas de um trem, deram um tiro na cabeça, às vezes com a mudez, não é? Por conta do enforcamento, problemas de repente até aí que envolvem toda a parte neurológica e a parte também de locomoção, porque se jogaram de algum lugar, de uma altura muito grande. Tudo isso ele explica e tem as suas consequências. Então nós sabemos que este ato nós devemos conversar com os nossos jovens, nós devemos orientar as pessoas o máximo possível, principalmente nós como espíritas temos essa obrigação, porque o suicida ele não encontra um outro rumo, ele não encontra um outro resultado do seu ato, senão o desapontamento. E isso está muito bem claro na questão 957 do Livro dos Espíritos, que diz que, porém, uma consequência o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. O desapontamento. Por quê? Porque a pessoa, quando às vezes pratica esse ato, ela imagina que ela está dando término à sua existência. E nós sabemos que não. Que o que existe depois da vida é mais vida. Que o que existe após a lápide, após o túmulo, é a continuidade da nossa existência. Porque nós estamos sempre rumando e caminhando rumo ao progresso. Então não adianta, nós não temos um outro resultado senão o desapontamento, porque nós teremos uma outra existência pior do que essa. Então se nós estamos sofrendo, estamos passando por dificuldades, que geralmente é alguma expiação que nós estamos vivendo de outras vidas, ou também provas que nós temos que passar para nos fortalecer para os próximos milênios, para os próximos séculos, para a mudança também que o nosso mundo está passando por regeneração, nós precisamos muito prestar atenção nisso, que nós teremos uma consequência séria, nós teremos uma vivência muito pior. São aquelas crianças que vêm com necessidade especial, às vezes esses cânceres incuráveis, ou que de repente numa determinada idade da vida sofre um tombo, alguma coisa e fica totalmente paraplégico, né? Tudo isso são consequências desse ato que nós praticamos contra a nossa oportunidade de redenção que Deus nos dá,
que é a vida carnal. Então não adianta nós querermos nos furtar da vida, que os problemas que nós encontraremos do outro lado serão muito piores do que o que nós estamos vivendo e que às vezes em alguns meses nós resolvemos. Então o que nós temos que fazer? Estamos passando por dificuldade, por problemas, nós devemos conversar, nós devemos buscar ajuda. O Espiritismo tem o atendimento fraterno, é o uso do passe, da palestra, da água fluida, o atendimento, não é? É ajudar o próximo, procurar trabalhos sociais. Todas essas questões nos ajudam a nos livrar dessas ideias e orientar as pessoas que assim estejam também, porque nós médiums não nos achamos imunes a sofrer essas incitações ao suicídio, até porque isso pode ser decorrente de uma obsessão. Há muitos casos, não é, de obsessões sérias que a pessoa é levada a esse ato pelo obsessor e com isso precisa efetuar o devido tratamento. A Casa Espírita contém esse tratamento por meio das sessões de desobsessão. Tudo isso é tratável, é possível para que a pessoa saia dessas influências perniciosas do obsessor e possa novamente aí recobrar toda a sua saúde espiritual. Também nós não podemos assim dizer que só porque nós somos espíritas que nós estamos nos furtando a medicina, porque de jeito nenhum. Há casos que as pessoas também, a depressão pode ocasionar, né, essas incitações, estímulos ao suicídio, esses pensamentos, e nós também precisamos procurar a medicina. O Espiritismo jamais furtou-se a medicina da Terra. Então é importante também ter toda essa ajuda, se é necessário, de repente, um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra, um neurologista, dependendo, a pessoa precisa dessa atenção também, se precisar do tratamento medicamentoso, conjugando aí com o tratamento por meio que a doutrina espírita oferece, que é o passe, a água fluida, o diálogo, o trabalho no bem. Porque nós também não podemos por aí sair dizendo que a medicina que os medicamentos não funcionam e que a medicina não deve ser utilizada, não é? Até porque a depressão é uma doença comprovada e nós precisamos ter muita atenção contra isso também, porque nós não podemos ir contra também as leis e o que a medicina nos expõe. Então a pessoa precisa ser orientada desta forma, não é? Porque isso é muito sério. Até eu tive um caso de uma amiga, de uma colaboradora nossa, que estava sofrendo terrivelmente de depressão e participava de uma outra religião, e o pastor colocou como necessidade que ela abandonasse os medicamentos psiquiátricos. Ela abandonou os medicamentos psiquiátricos e o resultado foi o suicídio, não é? Porque a pessoa sofria de depressão e não cuidou devidamente como deveria, achou que tinha que abandonar, né, o tratamento médico, que só com a religião resolveria, e nós tivemos esse resultado. Então nós, como espíritas, também temos que tomar muito cuidado com isso, com o que nós falamos, não é? Não negar a medicina, não negar a ciência, orientar no máximo que nós podemos e principalmente conversar com os nossos jovens, com os nossos filhos, com as nossas crianças, tirando esse tabu. Porque até no passado, quando eu iniciei a doutrina espírita, não era ideal falar-se palestras sobre o espiritismo, sobre o suicídio. Era orientado aos palestrantes que evitassem esse tema. E tudo isso é muito complicado, porque nós sabemos que quanto mais nós falamos do assunto, mais possibilidades nós temos de ajudar e orientar as pessoas. Porque é por causa desse tabu que muitas pessoas perdem uma vida inteira, uma reencarnação inteira e se comprometem numa posterior. Então era isso, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, era esta mensagem desta noite. Deixo a todos com muito carinho, pedindo a Deus e a Jesus que estejam sempre nos orientando, nos inspirando, nos iluminando, também iluminando principalmente os nossos irmãos suicidas que estão nessa situação, porque esse mês de setembro é em homenagem a eles, tanto é que tem um dia nacional, que é 10 de setembro, especial de combate ao suicida. Então oramos por todos aqueles que estão sofrendo esse pensamento, essa indução, como também por todos aqueles que cometeram esse ato,
Às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, que tem alguém da família que cometeu o suicídio, algum amigo, algum irmão, algum parente, e a principal forma de nós ajudarmos essa pessoa que cometeu esse ato, se isso já foi levado a cabo, é a oração, porque a oração os ameniza, os orienta, os instrui e ajuda que o mais rápido possível eles sejam auxiliados e saiam da situação de sofrimento. Então que Deus e Jesus nos oriente, nos ilumine os nossos corações sempre. Um grande abraço a todos, muito boa noite.